Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu povo, vê bem, hoje a gente vai fechar aí Segunda Guerra Mundial, nessa temática aí tão aguardada e também tão querida assim. Não a guerra, né? A gente sabe que a guerra não é algo bacana, né? A quantidade de tragédias e horrores que ocorrem numa guerra não é nada que a gente possa dizer que seja bacana. Mas é uma temática bastante estudada, inclusive quando você estuda bastante uma temática, exatamente ajuda, né, a não repetir. Lembra daquele conceito lá do sexto ano, né? Quando a gente aprende a nossa história, a gente tenta aí não repetir, a gente tenta fazer melhor. Então, ao estudar guerra, né, a gente estuda aí uma forma de, quem sabe, um dia, né, fazer com que as civilizações não resolvam sua vida dessa forma. Inclusive é tão interessante que a Segunda Guerra foi a última grande guerra mundial. Ela quase gerava uma terceira guerra, mas eu creio que ninguém queria tanto, né, uma terceira guerra, porque seria realmente uma catástrofe. Então você vê que a ideia de guerra realmente é uma questão complicada. Mas, sem mais delongas, né, pega o seu material aí, vai para um local adequado, né, se organiza direitinho, que a gente vai fechar Segunda Guerra Mundial, última parte, beleza? Então, roda a vinheta! Centro Educacional Prisma, ligando você ao conhecimento. Bom, meu povo, como eu estava dizendo, Segunda Guerra Mundial, última parte, tem slide, se tem slide, tem produção artística da escola. Vamos lá? Produção? Bom, Segunda Guerra Mundial. Pessoal, bebê, a gente falou aí, né, do equilíbrio das forças e do contra-ataque aí que agora os aliados vão fazer. A coisa começa a complicar para o lado do eixo, né, quando vai ocorrer as resistências, né, por parte da Inglaterra e também com alguns ataques por parte da Inglaterra. A Inglaterra mais na frente também vai começar a atacar, mas o grande contragolpe vai vir na União Soviética. A União Soviética, ela estava, né, em apuros, digamos assim, até certo ponto, quando a Alemanha resolveu atacar. Então, o foco era derrubar algumas cidades, né, Leningrado, Stalingrado, Moscou, né, entre outros, Kiev, né, que fazia parte ali, que hoje faz parte da Ucrânia, e fazia, né, também era membro aí da União Soviética. Então, algumas cidades específicas, elas eram os alvos, né? E aí as forças alemãs foram com tudo, ou quase tudo, para combater aí nessas áreas. E aí houve, obviamente, várias vitórias por parte da Alemanha, mas a União Soviética, ela começou, né, a fazer a famosa tática da terra arrasada. O que era a tática da terra arrasada? Era aquela tática, né, o objetivo é cansar a Blitzkrieg alemã. Então, se a Blitzkrieg é um ataque rápido, mortal, né, forte, intenso, então a tática utilizada pela União Soviética foi exatamente cansar aquele golpe rápido, forte. Então, enquanto a Alemanha vinha, né, com seus tanques de guerra, sua infantaria, sua artilharia, sua força aérea, para conquistar a região logo de uma vez, então a União Soviética começou a usar o seu grande território. Então anota aí a tática da terra arrasada, que nada mais é do que fazer uma certa resistência quando as tropas chegarem e depois sair daquela região onde está sendo invadida e destruir tudo que tem no caminho. Ô professor, como assim fugir? A tática é fugir? Quase isso. Porque o que acontece? Como a Blitzkrieg era um ataque muito intenso, então o gasto de comida, de combustível, né, os soldados e tal, tudo isso era minimizado. O ataque alemão era tão mortal, era tão forte, né, que tudo isso era minimizado. Então qual foi o objetivo da União Soviética? Desgastar as tropas alemãs para combatê-las, porque combater com elas no topo era difícil. Então a forma de combater era o seguinte: quando a Alemanha vinha, a União Soviética resistia um pouco e fugia, fazendo com que a Blitzkrieg, que antes era muito rápida, começasse a se locomover um pouco mais, a gastar um pouco mais, a cansar um pouco mais, enfraquecendo os inimigos. Foi uma boa tática. E aí, quanto mais a guerra se intensificava e demorava, mais o exército alemão ia se distanciando, né,
Aí, professor, qual o problema de se distanciar, por exemplo, da Alemanha? Porque agora os suprimentos, munição, comida, qualquer outro suprimento necessário para manter a guerra e as batalhas, vai começar a ficar mais distante. Então pode demorar mais a chegar, pode gastar mais para chegar. Então a tática soviética era desgastar as forças alemãs. Como o território soviético é muito grande, então esse desgaste começou a dar certo. Desgastar ainda não é vencer, mas eis aí uma tática que começou a surtir efeito. Mas, mesmo com os desgastes, a Alemanha ainda se sobressaía, mas inclusive parece que tudo conspirava ao favor dos aliados. A Alemanha deu um segundo azar. Fora começar a se desgastar, né, com o uso da tática da terra arrasada, repetindo, tática da terra arrasada é uma tática de desgaste das tropas rivais, onde a tropa mantém uma certa resistência e depois foge, destruindo tudo que tem pela frente ali. Por que destruir tudo que tem pela frente? Para que o exército que está chegando, o exército inimigo que está chegando, não possa usufruir nada. Então destrói armas, destrói comida, destrói tudo, plantação, casa, para que nada seja deixado para que o exército inimigo use, né? Então destrói a plantação para que o exército inimigo não use aquela plantação ali para eles, né, se alimentarem, destrói as armas, destrói as casas, para que o exército inimigo, se quiser ficar ali, ele que faça. E isso já gera mais um desgaste à tropa, e aí a tropa, quanto mais vai, quanto mais anda, mais desgaste fica. Essa é a tática. Então, utilizando a tática de terra arrasada, começou a gerar desgaste para as tropas alemãs. O segundo azar, digamos assim, o mundo conspirando em favor dos aliados, foi que houve um grande inverno na região. E o inverno russo, eu costumo brincar que o inverno russo só quem aguenta são os russos. Porque realmente é muito frio. Olha, vocês dizem, professor, mas a Alemanha também é fria. É, mas o inverno russo é uma coisa assim absurdamente fria. E isso não só o frio, mas a região em si, né, com as chuvas, com a neve, com tudo, fez com que os velozes tanques de guerra alemão, por exemplo, ficassem enganchados na lama, né, atolados na lama. As tropas marchavam em território difícil de andar por causa do desgaste climático, né, por causa do desgaste ambiental feito por causa do clima. Então isso, mais uma vez, fez com que a tropa fosse, né, mais uma vez desgastada. Então, fatores climáticos, tática da terra arrasada, alguns lugares mantiveram uma grande resistência, então algumas cidades resistiram bastante, né? Então tudo isso desgastou as tropas alemãs. Então a Alemanha, que só via vitória pela frente, e vitórias rápidas, relativamente rápidas, né? Óbvio, tinha derrota em alguma batalha? Tinha, em várias. Mas, a princípio, a maior parte era vitória em várias regiões. Começa a ser agora bombardeada, né? Por exemplo, os ingleses vão bombardear algumas regiões depois de... Mas, óbvio, os ingleses, né, eram bombardeados muito. Os alemães não conseguiram dobrar os ingleses, digamos assim, não conseguiram vencer os ingleses. Os ingleses mantiveram seus contra-ataques. Outras regiões também onde estava tendo um conflito, né, já começou a aparecer algumas vitórias, mas ainda não era nada que pudesse ainda dizer que a Alemanha seria derrotada na guerra. A Alemanha ainda era uma grande força. Mas a coisa começa a mudar exatamente daí, né? Quando começa o contra-ataque. Nesse meio termo a gente já falou que os Estados Unidos vai entrar na guerra depois que o Japão ataca Pearl Harbor, né? E aí, diante desse conflito aí, do outro lado do mundo, né, começa a se juntar as forças aí aliadas, aí lideradas principalmente pelos Estados Unidos. Mas vamos voltar aqui para a União Soviética. Do lado soviético, a resistência é muito grande. E aí explode a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, meu povo. A Segunda Guerra Mundial tem muita batalha. É a maior guerra de todos os tempos e é constituído por muita batalha. Tinha batalha na região do Extremo Oriente, né, do Japão contra a China, e tinha soviéticos por ali também, e ali na região da Indochina, enfim. Tinha batalhas ali do Japão com várias regiões ali. Tinha batalhas no norte da África, a Itália ali no Egito, na Etiópia, na Líbia, né? E ali depois os alemães mandaram tropas para ali também. Então, batalhas ali na Europa de maneira geral, a Alemanha conquistando tudo. Então, batalhas em todas as regiões ali que a gente trabalhou, só não na América, apesar do ataque americano de Pearl Harbor, né? Ali na Oceania, entre o Extremo Oriente e a Oceania, também algumas batalhas, regiões como Filipinas e tal. Então, assim, batalhas por todo mundo, né? E aí a gente, a princípio, vê mais vitórias relacionadas ao eixo. Porém, agora, né, a União Soviética, ela começa a causar grandes resistências, e aí é onde eu falei para vocês que explode a maior de todas as batalhas.
Meu povo, diante de tanta batalha, a gente tem a maior de todas as batalhas, deve ter sido uma baita de uma batalha, né? Essa batalha durou meses, exatamente, basicamente quase um ano, tá? E essa batalha é a famosa Batalha de Stalingrado. É aqui onde a coisa é decisiva. Eu costumo dizer assim, se a Inglaterra tivesse caído, talvez Hitler tivesse vencido. Eu acho que se Stalingrado e consequentemente Moscou e as outras cidades tivessem caído, com certeza eu acho que Hitler venceria essa batalha, porque realmente iria cair um gigante. Mas enquanto a União Soviética resistia, a batalha se desenrolava e aquela agonia toda, começou a ter vitórias também para o lado soviético. E enquanto isso, né, a União Soviética elaborava um projeto de construção de um dos maiores projetos de armas, né, de equipamentos militares que se tem notícia. Um verdadeiro arsenal gigantesco de armas, foguetes, metralha, tudo que você imaginar. A União Soviética vinha construindo secretamente algumas fábricas, inclusive subterrâneas. E aí, quando a batalha estava, né, encarniçada, encardida, né, no seu auge, a gente vai ver essas armas entrando em ação. E aí, meu povo, é quando vem finalmente o contra-ataque soviético. Os soviéticos, eles contra-atacam e aí as vitórias começam a surgir. O grande destaque desse período são os famosos foguetes Katyushas, né? Eu sempre costumo dizer assim, imagine uma metralhadora de foguete, né? É basicamente isso, caminhões, né, com vários lançadores de foguete, carregados de foguete, bombardeando tudo que visse pela frente. A gente vai ter uma das maiores batalhas de tanque de guerra também da história. Tanque soviético a rodo contra tanque alemão. Enfim, a batalha vai ser encardida mesmo, mas a União Soviética aí vai conseguir, depois de muitas vitórias, né, a gente vai ter a vitória em Moscou, vitória em algumas outras regiões, depois de várias batalhas, finalmente a União Soviética vence, tropas alemãs se rendem, né, e basicamente o que sobrou é expulso do território, né, gerando aí a primeira grande derrota da Alemanha, ou a principal, talvez uma das principais derrotas da Alemanha. Depois disso, meu povo, é só problema pro lado do eixo. Lá no norte da África, a Itália já não aguenta mais a pressão dos seus rivais, né, digamos assim, e começa a sofrer derrota, né? A Alemanha ainda comete gera ainda mais um problema às suas tropas quando manda apoio lá também, né, digamos assim, manda o famoso Afrika Korps, já estava por lá tentando resolver a batalha por lado do eixo, mas também, apesar de vários sucessos, digamos assim, não consegue no final das contas manter. Então lá no norte da África a galera mantém a resistência. A Itália começa a cair também, Mussolini vai enfrentar diversos problemas e a coisa muda de figura nas duas grandes situações. A gente vai ter aí o desembarque da Normandia, né, que é o dia D, e mais na frente o contra-ataque soviético e a invasão da própria Berlim. Mas vamos por parte, vê bem. Enquanto tudo isso ocorria, né, a gente vai ter aí também as famosas conferências. Eu já dei até um pulinho aqui para cá, depois a gente volta aqui para o desembarque da Normandia. A gente vai ter as conferências, que são encontros entre líderes participantes dessa guerra para resolver o que fazer. As duas grandes conferências é a de Teherã e a de Yalta, tá? Essas duas conferências, elas foram significativas, elas foram importantes. Tiveram outras também, muito importantes, mas eu citei essas duas. E elas vão ter como objetivo pegar as forças rivais contra o eixo para alinhar e aliar para um contra-ataque final. Então a gente vai ver nessas conferências e entre outras também, os líderes franceses se aliando e alinhando para organizar a retomada da França junto com os países aliados. A gente vai ter aí talvez uma das mais emblemáticas, a União Soviética, né, Stalin, né, que até certo ponto é rival, né, dos líderes capitalistas, como por exemplo o presidente dos Estados Unidos, né, como Roosevelt e Churchill. Eles poderiam ser inimigos, mas eles se alinhando e se aliando. Quando eu digo a pessoa alinhando e aliando porque estão se organizando para juntar as forças, e alinhando para a estratégia de como vão fazer esse contra-ataque. Então essas conferências vão pegar os inimigos do eixo, né, ou seja, os aliados, e vão se juntar para deixar tudo certinho, para ver aqui, ó, vamos deixar nossas diferenças de lado, né, vamos dar as mãos para combater esse inimigo em comum e acabar com essa guerra de uma vez. Então, essas oposições se juntam, né, contra esse inimigo em comum. Então, alguns dos encontros mais famosos
vão estar nessas conferências. Inclusive, né, existe uma foto bem clássica que você encontra na mesma foto Winston Churchill, Roosevelt e Stalin, né? Então você vai ter aí encontros de grandes líderes se alinhando para por fim aí a guerra. E aí agora sim, né, com todas essas conferências, alianças e acordos, né, o restante do mundo, digamos assim, agora se une para enfrentar de vez o nazismo, o fascismo e acabar com a guerra de uma vez. E aí quem entra mais na frente nessa guerra são os países da América também. A gente vai ter entrada de países como Peru, a Argentina vai ter uma influência também interessante, né? Outros países também, e aí a gente foca no Brasil, né? O Brasil acaba também entrando na guerra. A princípio o Brasil tinha uma certa relação com a Alemanha e com os Estados Unidos, se manteve fora da guerra, mas depois, né, com uma forte influência dos Estados Unidos, né, com um incentivo, inclusive até muitos falam financeiro, né? Getúlio Vargas na época, com o intuito de financiar algumas obras, fez esse acordo aí com... A gente já viu o objetivo de industrialização de Getúlio Vargas, né? Então não vou explicar, mas aí com interesses financeiros e mesmo políticos, entre outras coisas, né? O Brasil não ia rivalizar, por exemplo, com os Estados Unidos aqui, entre outras coisas. O Brasil entra também na guerra do lado dos aliados e a gente combateu bem, né? Muitos falam aí dos combates aí dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, né? Os pracinhas da FEB que foram combater, né, lá, a gente combateu principalmente ali na Itália, né, a batalhas importantes que a gente ajudou aí também a vencer, olha só. E lá na Itália, né, deu ruim para Mussolini. Mussolini acabou, né, que é o líder da Itália, acabou sendo pego por forças dali de dentro da própria Itália, que já estava começando a lutar contra o fascismo. Então a gente vai ver um racha na Itália. Então dentro da Itália vai surgir forças que vão querer romper com o fascismo, vão querer romper com o eixo, né? E por fim ali a participação da Itália. E aí com o apoio obviamente dos aliados, né, conseguem capturar Mussolini, pondo fim aí à questão do fascismo. Mussolini acaba sendo morto, né? Dizem inclusive que ele era tão orgulhoso, né, tão vaidoso, que ele dizem que quando ele foi pego, ele fez assim: atira aqui, né, que é para não estragar o meu perfil, atire no meu peito, que é para não estragar esse belo rosto, digamos assim, né? Mas enfim, ele acabou sendo preso, inclusive foi amarrado num poste depois que foi morto. Ele e a sua esposa, algumas outras pessoas foram amarradas num poste e as pessoas que passavam na rua batiam, cuspiam, xingavam, né? Então a galera ainda escrachou com o corpo de Mussolini depois que ele morreu. Bom, e aí os países vão começar a cair, né? Alguns países que eram aliados do eixo, aliados da Alemanha nazista, tinham uma rivalidade muito grande dentro do próprio país. Muitos países estavam dominados e estavam do lado da Alemanha, mas não queriam estar, né? Só não tinham força para se libertar. Então assim que os aliados foram chegando perto, muitos desses países, eles se revoltaram contra a Alemanha, contra a Itália, e logo mudaram de lado para o lado dos aliados também. E aí as forças do eixo começaram realmente a desmoronar, né? Você vê que quando veio o contra-ataque, o bolo foi de vez. E os dois grandes acontecimentos é o desembarque da Normandia, né? O famoso dia D, até nos dias de hoje, quando eu falei dia D, é aquele dia importante, né? O que era o dia D? O dia D foi o dia do grande contra-ataque das forças aliadas do lado ocidental, lideradas pelos Estados Unidos. O desembarque da Normandia, a Normandia é uma região ali da Europa, né? E o objetivo do dia D, do desembarque da Normandia e do contra-ataque dos aliados de maneira geral, era dar aquela força à Inglaterra, mas principalmente reconquistar a França, né? E dali da França em diante atacar a Alemanha. Então a Alemanha começava a entrar em apuros, a Itália já basicamente caiu. Produção? Bom, e aí vem a Batalha de Berlim. Aí você diz, então os Estados Unidos finalmente conseguiram chegar na Alemanha. Quase. Quem chegou primeiro foi os soviéticos. Os soviéticos vieram já com tudo, então vinham os Estados Unidos com tudo, retomando a França e chegando já para dominar também, para tentar lutar contra a Alemanha. E do outro lado os soviéticos já vinham contra-atacando. É nesse período também, nesse meio termo todo, né, que é aplicada a famosa solução final, né, o famoso holocausto nazista, posto em prática, onde há a matança de milhares e milhares de judeus, né, que são exterminados sistematicamente nos campos de extermínio. Então nesse período aí
a gente vai ver, principalmente quando as forças aliadas, né, as forças soviéticas e consequentemente as forças aliadas francesas, inglesas e tal, vão chegando nas regiões onde os nazistas tinham domínio, quando eles vão reconquistando essas regiões e vão descobrindo os campos de concentração, os campos de trabalho forçado, aquela região ali dos campos de extermínio, né? As regiões aí, por exemplo, das câmaras de gás, onde tinha as câmaras de gás, né, que as pessoas eram levadas e ali morriam sufocadas, né? E tem muitos filmes que retratam isso. Acho que o Menino do Pijama Listrado é um dos mais clássicos da atualidade que fala sobre isso, né? Então, os grandes crematórios. Então, quando a galera vai chegando, reconquistando essas regiões, principalmente a Polônia, né, onde tinha o famoso Auschwitz, né? Até hoje tem lá ainda, e é patrimônio, eu acho que da humanidade, para relembrar, para mostrar, né, que esses horrores aconteceram e que nunca mais devem acontecer. E aí foi quando foi descoberto verdadeiramente os horrores do nazismo. É ali que viu até onde chegou, né, a política nazista, gerando morte a crianças, mulheres e idosos de maneira sistemática. Parecia uma indústria de matar. Então, ao reconquistar essas cidades, foi descoberto isso. E as pessoas que se renderam pagaram, muitos pagaram por isso também, né? A gente vai ter aí a consideração de crimes contra a humanidade. Então não foi só simplesmente uma guerra de soldados contra soldados, mas houve na verdade crimes contra a humanidade. Entende? Então esses crimes aí, eles foram julgados mais na frente, inclusive a gente vai ver isso também. Mas vamos lá. Enquanto as batalhas ocorriam, né, chega finalmente as tropas soviéticas num contra-ataque muito grande, liberta a Polônia também já entra no grupo, né, lembrando que a Polônia tinha sido dividida, mas agora está do lado também, e aí a galera já liberta a Polônia e chega com tudo na Alemanha, né. E aí quando as forças chegam na Alemanha, começa a Batalha de Berlim. A batalha é muito intensa, muito forte, né, mas a Alemanha começa a cair, né. E aí, diante da derrota iminente, né, a gente vai ter o famoso suicídio de Hitler. Hitler, desejando não ter o mesmo fim que Mussolini, ele resolve ir para o seu bunker. O bunker é tipo uma fortaleza subterrânea que tinha, né, debaixo dos prédios estatais lá da Alemanha. Então Hitler ele se recolhe ao seu bunker, entra no seu quarto e aí ele se mata. A liderança, né, passa para Goebbels, mas Goebbels, que foi um grande nome dentro dos nomes nazistas em relação à questão da propaganda, né, ele foi um grande nome da propaganda nazista, amigo próximo de Hitler, acaba também se matando. A morte de Goebbels também é muito trágica, porque antes dele se matar, ele mata seus filhos, a sua esposa se mata e ele também acaba se matando. E aí vai passando para outros cargos. A gente tem outros nomes, como por exemplo, Rudolf Hess, era considerado vice-führer. Esse foi tentar fazer um acordo com a Inglaterra, acabou ficando preso por lá mesmo. A gente tinha aí Himmler, né, que era líder, é outro nome também que é muito forte aí dentro da ideia nazista da época, que era Himmler. Ele era ali, encabeçava a SS, né, estava ali junto com o pessoal da SS, que era uma força especial ali do nazismo. Esse aí também acabou sendo pego. Göring também, outra força, acabou também sendo pego. Enfim, aí sobrou o poder aí para uma outra pessoa, né, já de menos prestígio do que esses nomes já citados, também de grande importância, mas de menos prestígio. E aí esses últimos generais que estavam à frente, né, foram os que acabaram aí gerando a rendição, né, da Alemanha. Uma rendição que foi uma rendição incondicional. Aí eu pergunto para vocês, quando a Alemanha se rendeu, a guerra acabou? Aí é onde entra a questão. Não acabou. Porque a gente tem a Itália que caiu, a gente tem a Alemanha que caiu, mas falta o Japão. Muitos dizem que o Japão já estava para se entregar. Porém, a gente vai ver mais uma vez outra grande atrocidade da guerra. Então, a gente vai ter atrocidades cometidas pelo Japão, né, um pouco antes da guerra, ou alguns consideram o início da guerra no Pacífico, né? A gente vai ter atrocidades cometidas pela União Soviética, então massacre de Nanquim, né, os holocaustos por bala. A gente vai ter vários momentos trágicos, o próprio holocausto, né, cometido pela Alemanha. Então a gente vai ter vários momentos trágicos na guerra. E aí, para acrescentar mais um momento trágico, a gente tem o lançamento das famosas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Mais uma vez, matando inocentes, homens, mulheres, crianças, jovens, civis, né, soldados também, inclusive alguns cogitam até soldados americanos, enfim. Os Estados Unidos lança
as bombas contra a cidade de Hiroshima e Nagasaki, é um Japão já basicamente rendido, né? Mas isso acaba aí pondo fim, né, à participação do Japão com essas duas bombas trágicas de destruição em massa. Foi as únicas vezes que bombas atômicas foram utilizadas em guerra, e aí a guerra chega ao fim. Com o Japão se rendendo. Isso ocorreu há alguns dias, né? Foi comemorado há alguns dias dessa aula aí, 75 anos do fim da guerra, né? Ali no comecinho de setembro a guerra acaba, e aí a gente comemorou agora no comecinho de setembro. Alguém vai dizer aí, a gente comemorou a independência do Brasil também, né? Mas um pouco antes da independência do Brasil, de comemorarmos a data da independência do Brasil, o mundo também relembra o fim da guerra, que foi no começo de setembro, né? Pondo fim com a rendição do Japão, e esse ano fez 75 anos do fim dessa guerra. Bom, no final da guerra houve inúmeros julgamentos e inúmeras situações, e talvez o mais famoso deles, né? E como eu falei para vocês, também teve várias conferências, tanto durante a guerra quanto pós-guerra, né? Algumas dessas conferências com o intuito de ver como é que o mundo ficaria, né, depois da guerra. E o julgamento mais famoso é o famoso julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg ele teve como objetivo, né, julgar os responsáveis pela guerra, né? Alguns pegaram prisão perpétua, né? Outros foram condenados à morte, outros pegaram alguns anos, e inclusive teve pessoas que foram absolvidas, acredite você ou não, né? E aí o julgamento de Nuremberg foi feito, e os responsáveis pela guerra e pelos massacres e pelos crimes contra a humanidade foram julgados e condenados, né? Pondo fim aí a essa questão. Ao fim da guerra a gente tinha duas grandes potências no mundo, né? Porque eu falei que a União Soviética foi quem chegou em Berlim, esqueci de comentar esse pedaço, né? A União Soviética foi quem chegou em Berlim, e a União Soviética, ao chegar em Berlim, foram eles que puseram fim ali, digamos, né, ou começaram a pôr fim ali a toda essa história, né? Tem a famosa foto da vitória, né, com os soldados soviéticos hasteando a bandeira soviética, né, num dos principais prédios ali de Berlim, enfim. Mas depois as tropas americanas também vão chegar, também vão impor derrotas a outros grupos que estavam por ali. A gente vai ter no final da guerra, por exemplo, a Alemanha tinha usado jovens, né, da juventude hitlerista para guerrear, então vai ser uma coisa assim horrível, né, ver crianças também lutando que depois se rendem também, enfim. E aí ao fim da guerra a gente vai ter duas grandes forças, não só em Berlim, né, chegaram em Berlim os soviéticos primeiro, e posteriormente americanos, ingleses e franceses, mas digamos assim, as forças ligadas ao capitalismo e a força socialista, que era a União Soviética. A gente não vai ver essas forças não só chegando ali na Europa, como a gente vai ver que essas duas forças vão ser as duas grandes forças do mundo. A gente vai ter duas grandes potências surgindo de maneira evidente. Os Estados Unidos, que surgindo não, já existiam, né? Mas assim, se consolidando de uma maneira significativa. Estados Unidos e União Soviética. Essas duas forças, logo ao fim da guerra, resolveram ainda muitas coisas de uma maneira diplomática e acordada mesmo, até porque eles se juntaram para vencer essa guerra. Tem que sempre se lembrar disso. Porém, ao final da guerra, percebeu-se que essas forças tinham muita divergência e que poderiam inclusive eram inimigos em potencial. E isso gerou uma tensão muito grande no mundo, dando início à famosa Guerra Fria, que é o nosso próximo tema. Porém, isso fica para uma outra aula, beleza, meu povo? Pessoal, encerramos a Segunda Guerra, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se vendo nas próximas aulas, tá bom? Então, até a próxima!